vamos voltar ao tema aqui, né? Então, nós apresentamos os problemas estruturais da congregação cristã no Brasil, né? Apresentamos esses problemas. E eu também quero apresentar uma solução, tá? Eu não acredito que esses homens dessa instituição, todos, eu coloco todos no mesmo nível, tá? No mesmo nível de homens que nunca nasceram de novo. Por todos. Não adianta vir para mim com carinha de piedade, com vozinha mansa, isso não me ilude, não me engana. O que serve para mim é doutrina, tá bom? E o que deveria servir para vocês também é doutrina, né? Porque é através da doutrina que conhecemos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, para mim, sua carinha de piedade, cooperador, ancião, diácono, para mim não serve para nada. Tá? Não serve para nada. Entendeu? Para mim não serve para nada. O que serve para mim é doutrina. Me mostre quais são as suas doutrinas. Me mostre se vocês estão contra os enganos de Satanás dentro dessa instituição. E está lutando contra. Não é, não, eu não estou a favor, não. Mas se esconde, você é um covarde. Você também vai para o inferno. Junto com seus hereges mor. Tá bom? Então eu não acredito que esses indivíduos vão voltar atrás. Eles precisavam reconhecer décadas de erros, né? Pessoas que foram, casamentos que foram destruídos, jovens que se jogaram nas drogas, na prostituição, que se mataram, que morreram, que foram assassinados porque acharam que pecaram de morte e não tinham mais salvação. Então tudo isso, todas essas mazelas que esses indivíduos vêm promovendo já essas décadas e que você é a próxima vítima em potencial, né? Eles não vão retroceder a esses avanços. Eles teriam que reconhecer tudo isso. E aí eles entrariam num terreno muito no campo minado, se eles fizessem isso. Da mesma forma que acontece também na Testemunha de Jeová. Várias famílias são destruídas. Essas instituições que carregam essas heresias de perdição, que nós classificamos como seitas religiosas, elas têm essas características, né? As pessoas que saem de lá de dentro passam a ser perseguidas. E como nós, seres humanos, nós temos um núcleo social muito restrito, né? Ao seu bairro, a algumas pessoas. Então nós, o máximo que temos aí de amizade, de conhecidos, vamos colocar não só de amizades, pessoas que conversam, mas de conhecidos. E vai estar restringido ali em 200, 300 pessoas no máximo, vai. Que a pessoa seja muito comunicável. 1000 pessoas. Muito difícil. Entendeu? Então o seu convívio social se torna aquele pessoal, né, daquele grupo. Então, quando você vai de contra aquele grupo, daquele convívio social, você entra num problema muito grande, porque agora você vai ser excomungado desse grupo. Ele vai começar a te achar como um inimigo em potencial agora. Só que o problema desse grupo é que os próprios indivíduos desse grupo é a próxima vítima em potencial do próprio grupo, né? A próxima vítima em potencial. Então todas essas instituições que negam os pilares da fé, que podemos classificar como seita religiosa, carregam as mesmas coisas, né? Mas já que existem pessoas que acham que tem esperança de melhorar essa obra, essa instituição aí, né? Porque tem esse vínculo afetivo com as pessoas, social, né? Existe isso, né? E às vezes isso fala mais alto do que a Bíblia, do que as doutrinas bíblicas. E por isso muitos não saem fora do arraial, não abandonam esse sistema religioso fraudulento. Tá, mas vamos lá, eu vou explicar aqui qual é a melhor forma de combater e também dar uma sugestão aí para as pessoas que acreditam que essa instituição possa melhorar, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que tem que ser feito é estabelecer a fonte de autoridade, entendeu? Porque toda instituição mentirosa, ela tem várias fontes de autoridade. O que é uma fonte de autoridade? É quem diz o que é certo e o que é errado. Entendeu? Isso é a fonte de autoridade.
Quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Quem vai dizer o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Né? Então vamos lá. As testemunhas de Jeová têm a sentinela como fonte de autoridade. A Bíblia não pode ser interpretada sem as revistas Sentinela. E o seu líder, o Russell, também é a fonte de autoridade de seus escritos. Os adventistas têm como fonte de autoridade a Bíblia mais os escritos de Ellen White. Os Mormons têm os livros dos Mormons, que está no mesmo nível da Bíblia Sagrada, tá? Então, a Igreja Católica é a Bíblia mais as tradições e o que o Papa, quando senta lá na cadeira, lá ele fala ex-cátedra, ou seja, ele fala ali sentado na cadeira, e o que ele fala ali agora serve como doutrina absoluta dentro da Igreja e não pode ser ele não pode ser refutado naquele momento, porque ele passa a ser a voz de Deus. Então, isso são fontes de autoridade. E na congregação cristã no Brasil? Também nós temos 3 fontes de autoridade na congregação cristã no Brasil. A Bíblia, supostamente é uma fonte de autoridade, quando convém, né? E as revelações. As revelações é uma grande fonte de autoridade dentro da congregação cristã no Brasil, tanto que a Bíblia pode dizer que ali é branco e o pregador dizer, não é branco não, é preto, porque o Senhor manda te dizer que é preto. E aí o branco virou preto e isso é irrevogável, porque o Senhor mandou dizer. Então, como o Senhor mandou dizer que aquilo não é mais branco, aquilo agora é preto, então resolveu ali. A palavra está sendo bem clara em algo e a pessoa vai entrar ali numa forma alegórica para explicar aquela passagem. E aquilo se torna, não, Deus é poderoso e ninguém pode entender os mistérios de Deus. E nessa de mistério de Deus, o negócio tá feio. Porque você prega o que quer, você faz o que quer e tudo se atribui a Deus, né? Então, qual é a diferença entre vocês e as outras instituições que fazem a mesma coisa? Vocês são mais especiais do que essas pessoas? O exclusivismo de vocês é tão grande que até as balelas das outras instituições que fazem a mesma... praticam as mesmas impiedades, torcendo a palavra de Deus, lá é heresia. No meio de vocês é o mistério, que Deus ele é mistério, né? Então, essa é a diferença. Então, a fonte de autoridade de vocês são as revelações. Aí você tem as revelações diárias, o pãozinho quentinho do céu, né? E vocês têm as revelações anuais aí, que vem com tópicos de doutrinas que o Senhor dá aos seus servos. Isso são fontes de autoridade. E a Bíblia, quando convém, também é uma fonte de autoridade. Então vocês têm 3 fontes de autoridade. E qual é a fonte de autoridade do povo da congregação? Como eles julgam tudo que acontece? De que forma eles julgam tudo? Bem, a fonte de autoridade do povo da congregação é o seu sentimento. E não é só o povo da congregação. O povo pentecostal e neopentecostal, né, dessas instituições, a fonte de autoridade é o que ele sente. Então, o que ele sente se torna uma fonte de autoridade, porque Deus mostrou, Deus revelou, Deus fez ele saber, né? Ele sentiu no coração dele, as coisas de Deus traz alegria. Então, se eu falar para você assim que Deus vai te dar um carro, uma casa, vai te dar um casamento, vai te trazer alegria, não vai? Você quer ter um filho, Deus vai te dar um filho, vai te trazer alegria, não vai? E se eu pregar para você que você vai sofrer um acidente, vai ficar paraplégico, tomando sopinha no canudinho, você vai ficar alegre? Se eu disser para você que seu filho vai ser assassinado de uma forma brutal, você vai ficar alegre? Deixou de ser Deus? Porque você ficou triste. Então, a sua fonte de autoridade não é uma fonte confiável, né? Não dá para confiar no seu sentimento para julgar as coisas. Até mesmo porque a própria Bíblia fala que maldito homem que confia no homem. Ou seja, nos seus sentimentos, na sua força, no seu entendimento.
entendeu? E diz que o coração do homem é enganoso, quem o conhece? Eu, diz o Senhor. Só Ele conhece o coração. Você não conhece o coração, eu não conheço o coração, mas o Senhor conhece. Então o seu coração não pode servir como fonte de autoridade. Mas como essas pessoas não têm a Bíblia como fonte de autoridade, são presas fáceis dos demônios, dos falsos mestres, de Satanás, porque é o que eles sentem. Né? E não só o que eles sentem, mas as famigeradas revelações. Essa é uma das piores e é o que prende muitos dentro da congregação cristã no Brasil. É a famigerada revelação. Né? Por quê? Porque uma vez que a Bíblia fala e essa pessoa supostamente teve um prodígio, e eu não estou dizendo que uma boa parte desses supostos prodígios são mentes doentias, né? Doentis, pessoas que têm mentes problemáticas, que estão vendo Deus e o diabo em tudo que é canto. O Senhor mostrou aqui, o Senhor mostrou ali, o Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo, o Senhor me contou, o Senhor... Ele vê tudo, ele vai vendo tudo. Né? Ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe o que é justificação pela fé, ele não sabe o que é expiação, ele não sabe o que é trindade, ele não sabe as riquezas em Cristo, ele não... Eu estou falando só do basicão, do feijão com arroz, tá? Que as cartas aos Hebreus falam os rudimentos da fé. Esses são os rudimentos. Sabe o que é rudimento? São a base. Tudo isso que eu estou falando, justificação pela fé, morte, expiação, encarnação, ressurreição, isso são rudimentos. Isso você deveria saber de cor e salteado. Entendeu? Isso você deveria comer com feijão e arroz. Saber de cor e salteado. De frente para trás, de trás para frente, de cor e salteado. Você deveria pegar todas as passagens bíblicas e expor esses ensinos e pregar todos esses ensinos para quem fosse ser discipulado, ou seja, evangelizado. Entendeu? E você não sabe. Mas você tem revelação disso, você vê aquilo, Deus te mostra isso, Deus te conta aquilo. Deus anda contando um monte de coisa para você. Você não sabe quem é Jesus, mas Deus conta um monte de coisa para você. Então, há uma contradição muito grande nisso. Né? Então, porque a sua fonte de autoridade é uma outra fonte de autoridade. A fonte de autoridade são revelações. Não serve, desculpa te falar, mas isso não serve como fonte de autoridade. Tá? Os ministros de Satanás podem se transfigurar em ministros de justiça e o próprio Satanás em anjo de luz. E aí, agora? Lembra daquele povinho lá que vai dizer assim para o Senhor: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo, fizemos maravilhas, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Vocês acham que vocês estão fora desse escopo? O que lhe faz ter a certeza que você não faz parte desse grupinho? O seu sentimento? Esse pessoal achava que eles faziam tudo aquilo no nome de Deus. Todas aquelas maravilhas eram no nome de Deus, entenda? Esse pessoal não são os falsos mestres, tá? Esse pessoal achava que eles eram usados por Deus. Como você sabe que você é usado por Deus ou não? Quando você julga o que você prega, o que você ensina, ou até mesmo as supostas revelações que você tem, à luz da Bíblia. Mas você não conhece o que a Bíblia fala. Olha só, que problema agora. Você entendeu o porquê vocês estão vivendo num problema grande? Porque o Senhor, por isso que o nome de Deus está sendo blasfemado no nome de vocês. Porque um vai lá dentro da congregação, prega que é doce, e é Deus. Aí o outro vai lá no outro dia e prega que é salgado e é Deus. E agora? Eu creio no que diz que foi Deus que pregou que é doce, ou eu creio no que diz que foi Deus e pregou que é salgado? Ou cada um tem a sua verdade? Que a verdade não é absoluta. Que loucura é essa? Mas por que isso? Porque vocês têm várias fontes de autoridade. Entendeu?
Então, aí o que é que vocês dizem? Não, mas o que é de Deus, a gente sente alegria. Nossa, boa fonte de autoridade você tem, hein? Parabéns. Então, primeira coisa, é a fonte de autoridade. Vocês têm que estabelecer a fonte de autoridade, saber qual é a fonte de autoridade. Então, a fonte de autoridade não pode ser o seu sentimento e a fonte de autoridade não pode ser revelação. Não, mas olha, irmão, aconteceu na minha vida, foi assim, pregou, e aconteceu, e desceu fogo do céu, e consumiu todos os meus inimigos, viu? Não serve como fonte de autoridade. Gálatas, ainda se o anjo do céu descer e pregar um outro evangelho, seja amaldiçoado. Então, não serve como fonte de autoridade, tá bom? A besta de Apocalipse tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. É pela doutrina que você conhece quem são os filhos do diabo. Se ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, a doutrina dele são doutrinas de demônios, não vem de Deus, tá bom? E o que é que essa besta fazia? Fazia descer fogo do céu. E agora? Eu posso acreditar em prodígios? Não dá. Maomé diz que foi arrebatado por Gabriel, que Gabriel deu um monte de revelações para ele escrever o Alcorão. O Joseph Smith, para escrever lá o livro dos Mormons, um anjo apareceu para ele várias vezes e ele foi escrevendo o que esse anjo falava para ele. Então, e agora? Eu creio na sua fonte de autoridade, porque se eu for crer na sua fonte de autoridade, eu prefiro crer em Maomé. Porque Maomé tem... A segunda maior religião do mundo é a islâmica. E você, quem é você para eu acreditar na sua fonte de autoridade? Hã? Se for para acreditar na sua fonte de autoridade, eu prefiro virar budista. Pelo menos existem vários seguidores de Buda lá, né? E aí? Buda é iluminado, ele recebeu a iluminação, a luz. Significa iluminado. E aí agora? Não dá, não serve. O que serve como fonte de autoridade é a Bíblia. Essa é a única fonte de autoridade dentro da igreja. Sempre foi assim. Toda igreja saudável, toda igreja que não tem essas podridões que tem dentro de vocês, aí no meio de vocês, né? Toda igreja saudável, ela tem a Bíblia como fonte de autoridade. E todos se submetem a ela, a Bíblia. Seja ele os ministros e seja ele os membros da igreja. Todos se submetem ao que a Bíblia fala. Entendeu? Então não é o que o irmão William diz, é o que a Bíblia diz. Não é o que o grupo religioso diz, é o que a Bíblia diz. Aí, como eu vou entender? Eu preciso ler, eu preciso compreender. Eu preciso entender eu preciso entender o contexto histórico, eu preciso entender a língua que ela foi escrita, para quem foi escrita, por que foi escrita. Tenho que levar tudo isso em consideração. Como eu vou aprender tudo isso? Uma luz vai iluminar o meu ser e aí então eu vou entender tudo isso? Todas as falsas religiões surgiram dessas interpretações erradas da Bíblia. Dá para fazer isso? Não posso, né? Não tem como. Eu vou ter que nem os reformadores falavam, orare et labutare, ou seja, eu oro, mas eu labuto, eu trabalho, eu ralo, eu vou ler comentários, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler irmãos que durante esses 2000 anos Deus foi dando a luz do entendimento para eles compreenderem as passagens bíblicas e fazer com que elas se tornem mais acessível, entendeu? Não é pecado você ler um livro de um irmão. A única coisa que você tem que tomar cuidado, pegar fontes confiáveis, irmãos que você pode ler, né? E que sejam irmãos idôneos na palavra de Deus, tá bom? Então assim, vocês precisam fazer isso, e principalmente os líderes de vocês. Então, como estão fora, desconectados das verdades bíblicas, né? Vocês vivem no mundo fantástico de Bob, e por isso que está aí a consequência do mundo fantástico de Bob de vocês, tá? Tudo isso, tudo. O nome de Deus sendo blasfemado,
escândalos de tudo que é tipo e qualidade, né? Tudo que acontece no meio de vocês é porque vocês vivem no mundo fantástico de Bob e chama isso de espiritualidade. Tá bom? Então, a fonte de autoridade tem que ser unicamente a Bíblia. Então, primeira coisa, toda igreja saudável tem a Bíblia como fonte de autoridade. Somente ela. E todos devem se submeter ao que a Bíblia ensina. Tá bom? Toda a instituição precisa submeter o que a Bíblia ensina. Eu não posso fazer com que a Bíblia diga o que ela não está dizendo. Eu não posso criar doutrina com uma passagem isolada. Tá bom? Então não dá. Não posso fazer isso. Eu tenho que extrair da Bíblia o que ela está falando. Por isso que eu tenho que entender o contexto histórico, a língua que ela foi escrita, para quem ela foi escrita, por que ela foi escrita. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu preciso levar o contexto dentro do texto. Eu preciso levar em consideração a hermenêutica. O que é hermenêutica? Eu vou pegar outras passagens que está falando de outras formas, mas em relação ao mesmo tema, para daí então eu construir a doutrina correta. Bom? É assim que se constrói uma doutrina bíblica. Ela já está na Bíblia. A única coisa que eu não posso pegar uma passagem isolada e criar uma doutrina. Eu vou dar um exemplo mesmo. A doutrina do sono da alma. A doutrina lá dos adventistas está no meio de vocês. Ó, aí tem doutrina dos TJ, tem doutrina dos adventistas, tem doutrina dos romanistas, tem doutrina de tudo que é grupo religioso. Você vai encontrar um sincretismo religioso dos mais variados grupos religiosos, vai estar aí no meio de vocês. Por quê? Porque vocês não têm base bíblica. Então, tudo que está acontecendo agora é apenas consequência disso. Vocês não sabem o que a Bíblia fala, vocês não querem aprender o que a Bíblia fala, né? E depois fica reclamando, chorando, né? Depois fica aí, lamentando as pitanguinhas. Infelizmente, vocês são vítimas da soberba de vocês. A mesa de vocês, que nem está escrito no Salmo, a mesa de vocês serve como um laço para vocês mesmos. É isso que acontece. Entendeu? A mesa de vocês só serve para isso. A Bíblia para vocês só serve como uma pedra de tropeço. O problema é que a Bíblia fala que quem tropeça na palavra é esmagado por ela. Esse é o grande problema. Tá bom? Então, eu falei da fonte, eu achava que ia falar do Espírito Santo, nem consegui, só fiquei na Bíblia aqui, falando que a Bíblia é a única fonte de autoridade. Tá bom? Então, igrejas saudáveis só tem a Bíblia como fonte de autoridade. Então, abandone o seu misticismo, abandone o seu sentimento, abandone tudo que você tem de verdade e fique só com o que a Bíblia fala. É mais seguro. Você vai se estabelecer na Bíblia e você vai não correr o risco de tropeçar na palavra de Deus e ser lançado no inferno. E de ser enganado pelos demônios e por falsos mestres. Se você estabelecer a sua única fonte de autoridade, a Bíblia Sagrada. E por isso você precisa aprender o que a Bíblia ensina. Tá bom? Eu e a irmã Cristiane, nós temos um grupo de estudo bíblico, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp. Se vocês quiserem participar do grupo, pode entrar em contato conosco, tá? Eu vou deixar aí embaixo o e-mail. Me mandem o e-mail, me mandem o número de telefone de vocês e eu estarei aí adicionando vocês no grupo de estudo que nós temos, tá? Deus abençoe a todos e que ilumine a mente de cada um de vocês.